Carbeto de silício. Este material cerâmico, além de ter cores hipnotizantes, é extremamente duro. De fato, na escala Mohs, que consiste de uma graduação de 1 a 10, onde 1 corresponde à dureza do talco, um mineral bastante mole, e 10 à dureza do diamante, o material mais duro conhecido pelo homem, o carbeto de silício possui uma dureza de 9,3. A propósito, dureza pode ser vista como a capacidade de um material de riscar ou penetrar outro, bem como sua resistência a ser riscado ou penetrado. Essa não é a melhor definição de dureza, mas para os propósitos desse vídeo basta. Isso significa que um material mais duro tem facilidade de desgastar um material mais mole, como as pedras da calçada desgastam a sola do seu sapato. Até aí, tudo bem, mas qual a utilidade disso? A elevada dureza do carbeto de silício permite que ele seja aplicado como um material abrasivo, ou seja, um material que tem por finalidade desgastar a superfície de outro, seja para remover irregularidades, para polir e dar brilho, para atingir dimensões precisas ou para dar corte, como em facas, tesouras e outras ferramentas. Para isso, o carbeto de silício pode ser empregado na forma de partículas dispersas em um líquido, na forma de rebolos ou em lixas, como essa que tenho em mãos. Mas por que o carbeto de silício é tão duro? Isso se deve a vários fatores, mas os principais são composição e estrutura. A composição nos diz do que o material é feito, no caso silício e carbono, dois elementos vizinhos que possuem várias características similares e são capazes de formar ligações químicas extremamente fortes entre si, primeiro motivo da elevada dureza. Já a estrutura se refere a como os átomos se organizam para formar o material. O carbeto de silício apresenta um comportamento chamado de polimorfismo, o que significa que ele pode apresentar diferentes estruturas dependendo de vários fatores. Porém, a estrutura mais comum e que apresenta as melhores propriedades para este material é a hexagonal, onde os átomos são empilhados formando padrões hexagonais. Esses padrões hexagonais visíveis nesse pedaço de carbeto de silício são um reflexo desse arranjo atômico. Se pudéssemos observar os átomos individuais, poderíamos vê-los formando hexágonos. E podemos. Esta é uma imagem real, feita por microscopia de corrente de tunelamento. Estamos olhando para átomos individuais de silício em uma amostra de carbeto de silício. Não sei quanto a vocês, mas para mim, quem inventou isso com certeza merece um prêmio. Em 1986, Gerd Binning e Heinrich Roher ganharam não qualquer prêmio, mas metade do Prêmio Nobel de Física por terem construído o primeiro microscópio de corrente de tunelamento, capaz, entre outras coisas, de criar imagens de nível atômico, como a que vimos anteriormente, e manipular átomos individuais. A outra metade do prêmio ficou com Ernest Ruska, pelos seus trabalhos em óptica eletrônica e primeiro projeto de microscópio eletrônico. Aliás, tanta coisa aconteceu em 1986, a sonda Voyager 2 visitou o planeta Urano pela primeira vez na história, registrando imagens incríveis do planeta azul esverdeado, pouco depois de Portugal ter entrado oficialmente para a União Europeia. Neste ano, ocorreu o trágico acidente do ônibus espacial Challenger, que explodiu 73 segundos depois da decolagem, matando todos os 7 tripulantes. E neste ano também ocorreu o acidente da usina nuclear de Chernobyl. Mas apesar dessas tragédias, 1986 foi marcado por um evento único, a passagem do cometa Halley. Esta é a trajetória do cometa de Halley. De 76 em 76 anos ele se aproxima da Terra. Hoje, dia 27 de novembro, a posição do cometa é esta em relação à Terra. Ele está a 90 milhões de quilômetros de distância e esta é a primeira maior aproximação do cometa Halley com a Terra. Ele vai estar muito fraco ainda. E você vai poder ver só através de binóculos e telescópios, da mesma forma que você via antes. Tem mais interesse científico, né? Somente no final de dezembro o cometa poderá ser visto a olho nu, mas a melhor observação será em abril. Neste mês o cometa estará mais próximo da Terra. A distância entre eles será de 60 milhões de quilômetros. O cometa Halley fez sua última aparição 33 anos atrás e maravilhou todos com sua grande cauda. Mas diferente da Lua, que revoluciona em torno da Terra a cada 28 dias, ou da Terra, que completa um ciclo em torno do Sol a cada 1 ano, o cometa Halley demora 75,3 anos para dar uma volta em torno do Sol.
Isso se deve à sua órbita extremamente excêntrica, que faz com que o cometa se aventure por décadas pelo sistema solar exterior antes de mergulhar em direção ao sistema solar interior e fazer uma passagem próxima ao Sol. Apesar disso, o cometa Halley não é nem de longe o cometa com maior período orbital do nosso sistema solar, isso é, que demora mais tempo para completar uma órbita em torno do Sol. Cometas mais distantes ou com órbitas mais excêntricas podem levar milhares ou milhões de anos para completar uma órbita, passando toda a sua vida vagando lentamente pelos confins do sistema solar. Quando um cometa em sua órbita elíptica se aproxima do Sol, sua superfície, composta por água, monóxido e dióxido de carbono, nitrogênio, amônia e cianogênio congelados, cobertos por uma camada de poeira, se aquece, promovendo a evaporação desses compostos que formam uma atmosfera difusa e rarefeita, que se estende por milhares ou milhões de quilômetros. A cauda. Sim, a cauda de um cometa é gigante, podendo ser maior do que a distância entre planetas vizinhos. A formação da cauda ocorre pelo processo de sublimação, ou seja, a transformação de um sólido em um gás, sem passar pela fase líquida, devido à condição de vácuo que o cometa está inserido. Você sabia que uma das hipóteses para a presença de água na Terra é que ela tenha vindo dos cometas, a partir de impactos nos primeiros milênios de existência do nosso planeta? Alguns estudos recentes mostraram que essa hipótese pode não se sustentar, devido à grande quantidade de água pesada, que possui um isótopo mais pesado de hidrogênio do que água comum, encontrada nos cometas em muito maior quantidade do que na Terra. Mas é possível e provável que pelo menos parte da água presente aqui na Terra tenha vindo dos cometas. A mesma água que evapora para formar nuvens de chuva aqui na Terra, evapora nos cometas para formar caudas com milhões de quilômetros de comprimento. Mas por que a água evapora para formar nuvens aqui na Terra? Essa pergunta pode parecer estranha e talvez trivial, mas pense nisso por um momento. O ponto de ebulição da água, ou seja, o ponto em que ela se transforma de líquido em gás, é 100 graus Celsius em pressão de uma atmosfera. Mas os rios, lagos, mares e oceanos, da onde a água das nuvens vem, nunca chegam a essa temperatura. Então como pode a água desses lugares evaporar? Como acontece frequentemente na ciência, para responder a essa pergunta, primeiro devemos encontrar a resposta de perguntas mais fundamentais, como o que significa evaporar e o que é temperatura. Vamos então à primeira pergunta. Segundo o Google, evaporação é um processo físico que consiste na passagem lenta e gradual de um estado líquido para um estado de vapor em função do aumento natural ou artificial da temperatura. Primeiramente, acho importante definirmos o que é líquido e o que é vapor. As palavras líquido e vapor se referem a estados físicos da matéria, e independentemente de qual seja essa matéria, ela é feita de partículas, moléculas, átomos individuais, íons, o que seja. Essas partículas podem se arranjar de diferentes maneiras, e é isso que define o estado físico da matéria. Por exemplo, imaginem que as partículas de uma substância se organizem de uma forma compacta e rígida. Neste caso, temos um sólido. A propósito, foi isso que vimos no começo do vídeo quando falamos do carbeto de silício. Se essas partículas possuem certa mobilidade, mas ainda se mantêm unidas, embora sem a rigidez do caso anterior, temos um líquido. Já se a substância apresenta partículas esparsas com alta mobilidade e que interagem muito pouco entre si, temos um gás ou vapor. Existe ainda o plasma, quarto estado físico da matéria, mas não abordaremos ele aqui. Uma única substância pode mudar de um estado físico para outro, dependendo de fatores como temperatura e pressão. A esta mudança, damos o nome de transformação de fase, e ainda existem nomes específicos para cada tipo de transformação. Bom, então temperatura tem um papel importante na transformação de fase. Mas temperatura é algo bem simples de compreender. Ela mede o quão quente ou frio uma substância está, certo? Certo, mas o que é quente e frio? Em outras palavras, quando eu coloco esse termômetro neste copo com água, o que o número que o termômetro marca representa fisicamente? Essa pergunta nos leva de volta aos constituintes da matéria. Como vimos quando discutimos os estados físicos da matéria, as substâncias são feitas de partículas. Essas partículas, por serem muito pequenas, apresentam os mais variados e complicados comportamentos. Estamos falando de escalas minúsculas, onde a mecânica quântica dita as regras. O comportamento que estamos interessados aqui é o movimento das partículas. Sim, a água neste copo é feita de moléculas, e sim, elas estão se movimentando.
Essas pequenas partículas possuem vários tipos de movimento na verdade, como movimentos de vibração, rotação e translação. Porém, a intensidade desse movimento todo depende de uma coisa: energia. Quanto maior a energia de uma partícula, mais intenso seu movimento. Sua vibração é mais ampla, sua translação é mais veloz. E isso é temperatura, a energia das partículas que se manifesta na forma de movimento. Temperatura é a energia cinética das partículas. Existe um número gigantesco de moléculas de água aqui, num espaço limitado pelo vidro e pela atmosfera no topo. Logo, com tantos movimentos, é natural supor que deve haver muitas colisões entre partículas ocorrendo nesse copo. De fato há, e tal qual duas bolas de bilhar, os átomos e moléculas podem transferir energia entre si através das colisões. Sendo assim, é impossível que todas as moléculas de um copo de água possuam a mesma temperatura num dado instante. Isso porque cada molécula tem o seu movimento e sofre colisões, transferindo sua energia para outras moléculas e recebendo energia de suas vizinhas o tempo todo. Portanto, o que sentimos como quente e frio e o número que o termômetro marca quando medimos a temperatura de algo, trata-se da média de temperatura entre os constituintes desse algo. Essa média pode ser representada graficamente como uma curva gaussiana, como essa. Digamos que uma coleção de quintilhões de partículas apresenta uma temperatura de 30 graus Celsius, medida por um termômetro. Como discutimos antes, esta é a temperatura média, e no gráfico ela corresponde ao centro da curva gaussiana, deste jeito. Podemos observar que uma grande quantidade de partículas possui energia cinética correspondente a temperaturas próximas de 30 graus Celsius, e quanto mais nos afastamos dessa média, menos encontramos partículas com dada temperatura. Por exemplo, vemos no gráfico que poucas partículas possuem temperatura acima de 50 graus Celsius, e menos ainda acima de 90 graus Celsius. Mas reparem numa coisa, eu disse menos partículas, mas não nenhuma partícula. Se a temperatura média deste copo de água for 30 graus Celsius, isso significa que uma enorme quantidade de moléculas de água aqui dentro possuem essa temperatura, mas existem moléculas com temperaturas muito maiores e menores. Proporcionalmente são poucas, como podemos observar na curva gaussiana, porém estamos falando de moléculas, partículas tão pequenas que estão presentes nos quintilhões em uma simples gota d'água. Sendo assim, existem inúmeras moléculas de água nesse copo que apresentam temperatura acima de 100 graus Celsius e estão prontas para virar vapor. Algumas delas simplesmente colidem com moléculas vizinhas e transferem parte de sua energia, baixando sua temperatura. Mas outras, principalmente próximas à superfície, se encontram livres para se aventurar pela atmosfera na forma de vapor d'água. E é assim que se dá o processo de evaporação, a passagem lenta e gradual de um estado líquido para um estado de vapor. É assim que um copo d'água esquecido na pia fica vazio em alguns dias. É assim que os rios e oceanos doam sua água para as nuvens. E é assim que a sua roupa seca no varal.